A parábola do semeador, Marcos capítulo 4, verso do 1 ao 20. Esses versículos contêm a parábola do semeador. De todas as parábolas contadas por nosso Senhor, é provável que nenhuma delas seja tão conhecida quanto essa. Não há outra tão facilmente compreendida por todos, devido à familiaridade das figuras que contém. Não existe outra parábola que tenha uma aplicação tão universal e perene. Enquanto houver alguma congregação de crentes, uma representação da Igreja de Cristo, também haverá utilidade para essa parábola. Sua linguagem não requer esclarecimento, como disse um antigo escritor. Ela não demanda explicação, mas tão somente aplicação. Vejamos agora o que ela nos ensina. Em primeiro lugar, aprendamos que existem alguns ouvintes do Evangelho cujos corações são como a beira do caminho que atravessa um campo cultivado. Esses são os que ouvem sermões, mas não lhes prestam atenção alguma. Frequentam os cultos por formalidade ou por modismo, ou para parecer respeitável diante dos homens. Porém, não têm interesses pela pregação. Para esses, a pregação é um mero amontoado de palavras, nomes e considerações ininteligíveis. Nela não se fala sobre dinheiro, comida, bebidas, roupas ou empresas. E enquanto tais pessoas escutam os sermões, perde-se em pensamentos sobre essas coisas. Pouco lhes importa se a pregação está tratando de assuntos concernentes ao Evangelho. A pregação não surte sobre essas pessoas maior efeito do que a água sobre a rocha. E terminado o sermão, retiram-se sem saber mais do que quando ali chegaram. Existem milhares de cristãos que se encontram nesse estado espiritual. Dificilmente haverá uma igreja em que pessoas assim não sejam encontradas. Domingo após domingo, essas pessoas permitem que o diabo arrebate dos seus corações a boa semente que ali foi semeada. Semana após semana, elas vão vivendo sem fé, sem temor, sem conhecimento e sem a graça divina. Nada sentindo, com nada se importando, desinteressadas em relação ao cristianismo, como se Jesus nunca tivesse morrido na cruz. É essa condição que, com frequência, morrem, são sepultados e perdem para sempre no inferno. Trata-se de um quadro lamentável, mas absolutamente real. Em segundo lugar, aprendamos que existem alguns ouvintes do Evangelho cujos corações são como o terreno rochoso em um campo lavrado. A respeito desses, a pregação do Evangelho produz influências temporárias, mas não exerce efeitos profundos e permanentes. Essas pessoas têm prazer em ouvir sermões nos quais a verdade é fielmente exposta. Elas falam com aparente alegria e entusiasmo sobre a doçura do Evangelho e sobre a felicidade que experimenta ao ouvi-lo. Podem comover-se até as lágrimas com os apelos dos pregadores e podem falar com aparente sinceridade acerca de seus próprios conflitos interiores, esperanças, dificuldades, desejos e temores. Infelizmente, contudo, não há estabilidade no cristianismo dessas pessoas, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Não há uma real operação do Espírito Santo em seus corações. A influência da pregação nessas pessoas assemelha-se à planta de Jonas, que nasceu em uma noite pereceu. Desapareceram-se essas impressões tão rapidamente quanto haviam aparecido. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, logo recuam. A virtude deles, portanto, mostra-se como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. A religiosidade deles não possui mais vida do que uma flor arrancada da terra, não tendo raiz, logo murcha. Em qualquer congregação que anuncia o Evangelho, muitos existem que estão nessa situação espiritual. Não se mostram ouvintes descuidados e desatentos, como muitos ao seu redor, sendo, portanto, tentados a pensar que estão em boas condições espirituais. Sentem prazer na pregação que ouvem e, por essa razão, iludem-se, imaginando que a graça de Deus deve estar residindo em seus corações. No entanto, estão totalmente enganados. As coisas antigas ainda não passaram.
Não houve uma obra real de conversão em seu homem interior, em todos os seus sentimentos, afetos, alegria, esperança e desejos. Eles estão caminhando pela estrada que leva à destruição. Em terceiro lugar, somos instruídos de que existem alguns ouvintes do Evangelho cujos corações se assemelham a um campo coberto de espinho. São aqueles que dão atenção à pregação da verdade de Cristo e que, até certo ponto, obedecem a essa verdade. Em seu entendimento, concordam com ela. Em sua capacidade de julgar, aprovam-na. A consciência deles é afetada pela verdade. Seus afetos voltam-se favoravelmente para a verdade de Cristo. Eles a reconhecem como boa e digna de ser recebida por eles. Chega até mesmo a se abster de muitas coisas que o Evangelho condena e adota muitos hábitos exigidos pelo Evangelho. Todavia, eles vão somente até certo ponto. Parece que existe uma espécie de barreira que os impede e assim nunca vão além de determinado ponto em sua atitude religiosa. Ora, o grande segredo da condição deles é o mundanismo. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Isso impede que a palavra exerça efeito pleno sobre suas almas, em relação a tudo que é aparentemente favorável e promissor em seu estado espiritual. Eles param e não avançam, jamais chegam ao complemento padrão do cristianismo neotestamentário. Não chegam a produzir fruto perfeito. Poucos são os ministros fiéis de Cristo, que não pode citar casos similares dentro de todos. Esses são os mais melancólicos. Ir tão longe, mas não avançar. Perceber tanto, mas não ver tudo. Reconhecer tanta coisa, mas não entregar o coração a Cristo. De fato, isto é extremamente deplorável. Há apenas um veredicto que pode ser dado a essas pessoas. Sem uma mudança de alma definitiva, essas pessoas jamais entrarão no reino dos céus. Cristo quer ter a totalidade de nossos corações. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Por último, aprendamos que existem alguns ouvintes do Evangelho cujos corações se assemelham ao bom terreno. São aqueles que realmente recebem a verdade de Cristo no mais profundo de seus corações, creem nela por inteiro e mostram-se totalmente obedientes a ela. Nesses, podemos perceber os frutos da verdade, resultados constantes, claros e inequívocos em seus corações e em suas vidas. Eles odiarão verdadeiramente o pecado, lamentando, resistindo, renunciando a ele. Amarão verdadeiramente a Cristo, confiando nele, seguindo-o e sendo-lhe obedientes. A santidade haverá de transparecer-se em suas conversas por meio de humildade, discernimento espiritual, paciência, mansidão, afetividade. Haverá neles alguma coisa absolutamente perceptível. A obra autêntica do Espírito Santo não poderá manter-se oculta neles. A experiência e o grau de espiritualidade em que se encontram pode diferir grandemente, porquanto alguns deles produzirão a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Entretanto, o fruto da semente lançada na boa terra será sempre da mesma espécie. Sempre haverá neles um arrependimento, uma fé em Cristo, uma santidade e vida perspectiva. Sem essas manifestações, não há verdadeira experiência de salvação. Agora perguntemos a nós mesmos, o que nós somos? Em que categoria de ouvinte do Evangelho poderíamos ser classificados? Com que atitude de alma ouvimos a palavra do Senhor? Nunca esqueçamos que existem 3 maneiras de ouvir a palavra de Deus sem qualquer aproveito e apenas uma de ouvi-la corretamente. Nunca nos esqueçamos de que há apenas um sinal infalível, de que nós, ouvinte de coração bom e reto, esse sinal consiste em produzir frutos espirituais. Não produzir fruto é estar a caminho do inferno. Explicação dos versos 21 ao 25. A lâmpada no velador, a importância de ouvir e aplicar o que ouvimos. Esses versículos parecem ter por finalidade reforçar a mensagem da parábola do semeador para aqueles que a ouviram.
São versículos notáveis devido à sucessão de declarações breves, sucintas e proverbiais que contêm e porque despertam a atenção de qualquer leitor. Com frequência fixam-se na memória, mesmo depois de o assunto principal de um sermão já ter sido esquecido. Esses versículos nos ensinam que não somente devemos adquirir conhecimento, como também temos a obrigação de transmiti-lo a outras pessoas. Uma vela não é acesa para ser em seguida ocultada debaixo de alguma coisa, mas para ser posta em um castiçal e iluminar o ambiente. A luz religiosa não é conferida a um homem apenas em seu próprio benefício, mas também em benefício alheio. Devemos propagar e difundir nosso conhecimento bíblico. Devemos apresentar aos outros o precioso tesouro que encontramos, persuadindo-os a procurá-lo também por si mesmo. Devemos falar-lhes a respeito das boas novas que temos ouvido, esforçando-nos para fazê-los crer nelas e dar-lhes o devido valor. Um dia prestaremos conta do uso que tivemos feito do conhecimento bíblico que adquirimos. Os livros de Deus, no dia do julgamento, demonstrarão aquilo que fizemos nesse sentido. Se tivermos enterrado o nosso talento, se nós tivermos contentado com um cristianismo preguiçoso, ocioso, que nada realiza, que não se importa com o que pode acontecer a outras pessoas, contando que nós mesmos sejamos levados para o céu, haverá um temível desmascaramento naquele dia, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Convém que todos os crentes guardem esse conceito em seus corações. Já é tempo de rejeitarmos por completo a antiga tradição de que somente os clérigos devem ensinar e divulgar o conhecimento religioso. Fazer o bem, difundir a luz, ambos são deveres de todos os membros da Igreja de Cristo. Tanto o ministro como leigos, os cristãos devem anunciar aos seus vizinhos que encontrarem um remédio infalível contra o juízo de Deus. Os crentes devem anunciar que conhecem a cura para as almas dos que perecem sem conhecimento. O que o apóstolo Pedro recomendou, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Serão dias felizes para a Igreja de Cristo, quando houver obediência a este texto bíblico. Em segundo lugar, aprendemos com esses versículos a importância de ouvir e considerar bem o conteúdo da mensagem. Esse é um ponto ao qual nosso Senhor atribuiu claramente grande importância. Já vimos esse aspecto da verdade sendo salientada na parábola do semeador. E o vemos aqui reforçado por duas expressões que se destacam. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça, e atentai o que ouvis. Ouvir a verdade é um dos principais meios para a graça divina ser proporcionada à alma do ser humano. A fé é pelo ouvir, Romanos 10:17. Um dos primeiros passos na direção da conversão consiste em receber do Espírito Santo um ouvido disposto a ouvir. Raramente os homens serão levados ao arrependimento e à fé em Cristo antes de ouvir. A regra geral é aquela que o apóstolo Paulo relembrou aos crentes de Efésio. Também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, Efésios 1:13. Retenhamos isso em mente quando ouvimos alguém subestimar a pregação como um meio da graça divina. Nunca faltarão homens que procurem derrubar a pregação do pedestal em que a Bíblia coloca. Existem muitos que proclamam em alta voz que é muito mais importante para a alma ouvir a leitura de liturgias e receber a ceia do Senhor do que ouvir a exposição da palavra de Deus. Estejamos precavidos contra ideias dessa natureza. Tenhamos como sólido princípio que ouvir a palavra é um dos principais meios da graça ser conferida por Deus aos homens. Outorguemos a todos os demais meios de graça e ordenança aos devido valor e proporção. Porém, jamais nos esqueçamos da palavra do apóstolo Paulo. Não desprezeis a profecia, nem de suas palavras a Timóteo quanto à morte. Prega a palavra. Em último lugar, aprendemos com esses versículos quão importante é o uso diligente de nossos privilégios religiosos. O que o Senhor Jesus disse? Pois ao que
tem lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse é um princípio continuamente salientado nas Escrituras. Tudo que os crentes possuem, sem dúvida, foi-lhe conferido pela graça divina. Seu arrependimento, sua fé, sua santidade, tudo é dívida. Porém, o nível que cada crente atinge na graça, conforme fica perfeitamente claro, é diretamente proporcional à sua diligência no uso dos meios da graça, bem como a sua fidelidade em viver totalmente à altura da luz do conhecimento que possui. A indolência e a preguiça são sempre desencorajados na palavra de Deus. Mas um ouvir laborioso e atento, juntamente com a leitura da Bíblia e a dedicação à oração, são sempre apresentados como atitude que traz a sua própria recompensa. A alma dos diligentes se farta. O ocioso vem a padecer fome. Ter atenção a esse importante princípio é o segredo fundamental da prosperidade espiritual. O homem que faz um rápido progresso em conquistas espirituais, que cresce visivelmente na graça, no conhecimento, na força, na utilidade, esse sempre será um homem diligente. Ele não deixa de revirar qualquer pedra para promover o bem-estar de sua própria alma. Ele é um estudioso diligente da Bíblia, diligente em suas devoções particulares, um ouvinte diligente de sermãos, um frequentador diligente da mesa do Senhor. Ele colhe de acordo com o que semeia, da mesma forma que os músculos do corpo são fortalecidos mediante o exercício físico regular, também as graças que beneficiam a alma aumentam por meio do uso diligente que dela se faz. Desejamos crescer na graça, desejamos ter uma fé mais robusta, uma esperança mais resplandecente e um conhecimento mais claro. Se somos verdadeiros crentes, sem dúvida, desejamos isso. Nesse caso, devemos viver inteiramente à luz dessa verdade, aproveitando cada oportunidade. Com a medida com que tivermos medido, vos medirão também. Quanto mais fizermos em prol de nossas próprias almas, mais descobriremos que Deus agirá em benefício dela. Explicação dos versos 26 ao 29. A parábola da semente lançada na terra. A parábola contida nesses versículos é breve e foi registrada apenas no Evangelho de Marcos. Porém, é profundamente interessante para todos aqueles que são verdadeiros crentes. Ela nos mostra a história da obra da graça divina na alma de cada pessoa. Ela nos convoca a um exame de nossa própria experiência quanto à realidade divina. Nessa parábola, existem determinadas expressões nas quais não devemos insistir demasiadamente, tais como dormisse, se levantasse, e de noite e de dia. Nessa, como em muitas outras parábolas de Nosso Senhor, precisamos manter cuidadosamente em foco o escopo principal e o objetivo da narrativa inteira, não dando importância excessivamente a pontos menos relevantes. Nessa parábola, o ensino principal recai sobre a grande semelhança entre certas atividades no cultivo de trigo e a obra da graça divina no coração dos homens. Vamos, pois, dedicar a isso nossa atenção. Antes de tudo, recebemos a instrução de que, tal como no cultivo do trigo, assim também na obra da graça divina, deve haver um semeador. Conforme sabemos, a terra por si mesma jamais produziria trigo. Sozinha, pode produzir espinhos e abrolho, mas nunca trigo. A mão humana precisará a terra espalhar a semente, caso contrário, jamais haverá colheita. De modo semelhante, o coração humano jamais se voltará para o seu próprio impulso para Deus, arrependendo-se, crendo nele e obedecendo a ele. O coração do homem é totalmente destituído da graça divina, está inteiramente morto em relação a Deus e incapacitado de conferir a si mesmo vida espiritual. O Filho do Homem precisa quebrantá-lo por meio do Espírito Santo e dar-lhe uma nova natureza. Precisa espalhar sobre ele a boa semente de sua palavra através da mão de cooperadores de seus ministros. Compete-nos frisar bem essa verdade. A graça divina no coração humano é algo incomum. Trata-se de um novo princípio, proveniente de fora, enviado do céu e implantado na alma do homem. Entregue a si mesmo, nenhum ser humano vivo jamais buscaria o Senhor. No entanto, ao conferir aos homens sua graça, Deus opera normalmente pelos meios apropriados. Desprezar como seus instrumentos os mestres e pregadores da palavra é esperar uma colheita na qual nenhuma semente foi plantada. Em segundo lugar, isso nos ensina que, assim como no cultivo do trigo, na obra da graça, há muitas coisas que ultrapassam o poder da compreensão e de controle dos homens.
O mais sábio agricultor jamais será capaz de explicar exatamente o que ocorre a um grão de trigo após tê-lo semeado. Todavia, ele reconhece que a menos que plante o grão, não haverá qualquer trigo para ser colhido no tempo da colheita. Mas, ainda assim, ele não consegue determinar a prosperidade de cada grão. Também não poderá esclarecer por que alguns desses grãos morrem enquanto outros crescem. Ele também não será capaz de especificar a hora ou o minuto em que a vida começará e se fará ver nos grãos. Não pode definir no que consiste aquela vida. Essas são questões que ele tem de deixar sem explicação. O semeador planta a semente e deixa o crescimento aos cuidados de Deus. Deus dá o crescimento. 1 Coríntios 3:7. Da mesma forma, as operações da graça divina no coração de um homem são inteiramente misteriosas e insondáveis. Não podemos explicar por que a palavra de Deus produz efeito numa pessoa e noutra nada faz. Nem sabemos explicar por que, em alguns casos, a despeito de todas as vantagens possíveis e apesar das muitíssimas exortações, certas pessoas rejeitam a palavra de Deus e continuam mortas em seus deleitos e pecado. Não podemos explicar por que, em outros casos, com tanta dificuldade e sem encorajamento, as pessoas nascem de novo e tornam-se cristãos resolutas. Não podemos definir a maneira como o Espírito de Deus transmite vida eterna a uma alma. Nem sabemos delinear o processo exato pelo qual um crente recebe a nova natureza. Todas essas coisas estão ocultas a nós. Podemos ver resultados, mas não podemos ir além disso. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3:8. Convém que assinalemos essa verdade, porquanto ela é profundamente instrutiva. Sem dúvida, ela humilha tanto o ministro do Evangelho como o evangelista. As habilidades mais elevadas, a mais poderosa oratória ou a mais diligente atuação humana não pode garantir o sucesso. Somente Deus é capaz de dar vida eterna. Porém, essa é uma verdade que ao mesmo tempo fornece um admirável antídoto para o desânimo e para a excessiva solicitude. Nossa principal tarefa consiste em semear a palavra. Feito isso, podemos esperar resultados como fé e paciência. Devemos descansar noite e dia, deixando nas mãos do Senhor o resultado do nosso trabalho. Somente Ele pode determinar o resultado e, se achar conveniente, dará o sucesso. Em terceiro lugar, somos ensinados que, tal como ocorre no cultivo do trigo, nas operações da graça divina, a vida se manifesta gradualmente. Há um provérbio que diz: a natureza nada faz rapidamente. A espiga madura do trigo não aparece tão logo a ser semeada e explode para a vida. A planta precisa passar por vários estágios antes de atingir a maturidade. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Porém, em cada um desses diferentes estágios, há uma coisa muito importante, sempre é verdadeira. Mesmo quando ainda está bem tenra, a planta está perfeitamente viva. A obra da graça divina, de forma semelhante, vai se desenvolvendo no coração humano por etapas. Os filhos de Deus não nascem perfeitos na fé, na esperança, no conhecimento ou na experiência cristã. Seus primórdios espirituais geralmente consistem em dias de humildades e começos. Eles veem apenas em parte sua própria pecaminosidade, plenitude de Cristo e a beleza de sua santidade. Mas apesar de tudo isso, o mais fraco dos filhos da família de Deus é um verdadeiro filho de Deus. Com todas as suas debilidades e fraqueza, ele está vivo. A semente da graça divina nasceu em seu coração, embora no presente ele se encontre apenas em estágio de erva. Ele é alguém que está vivo dentre os mortos, tal como o sábio diz: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Eclesiastes 9:4. Salientemos essa verdade, pois ela está repleta de consolação para nós. Não desprezemos as manifestações da graça divina, mesmo que pareçam fracas. Nem imaginemos que as pessoas não são convertidas somente porque ainda não são dotadas de uma fé tão poderosa quanto a do apóstolo Paulo. Lembremos-nos de que a graça, tal como qualquer outra coisa, deve ter um começo. O mais gigantesco carvalho era, a princípio, apenas uma semente. O homem mais vigoroso já foi apenas um bebê. É preferível ter a graça de Deus ainda na erva a não possuí-la de maneira alguma. Em último lugar, somos informados de que, assim como no cultivo do trigo, nas operações da graça não haverá colheita enquanto a semente não estiver madura. Nenhum agricultor
pensaria em cortar o trigo que está brotando quando ainda está verde. Antes, espera até que o sol, a chuva, o calor e o frio concluam suas diversas e necessárias operações, e até que as espigas já estejam cheias e douradas. Então, e nunca antes disso, é que ele lançará a foice e fará a colheita, recolhendo ao seu celeiro. Nas operações da graça, Deus age precisamente da mesma maneira. Ele jamais remove seu povo deste mundo enquanto não estiver maduro e preparado. Ele nunca o recolhe para si enquanto o trabalho não estiver terminado. Os crentes nunca morrem no tempo errado. Por mais misteriosos que suas mortes passem a parecer aos homens, Josias e Tiago, o irmão do apóstolo João, foram removidos em meio à sua grande utilidade no reino de Deus. O rei Eduardo IV da Inglaterra nem conseguiu atingir a maioridade. Porém, na manhã da ressurreição, descobriremos que para isso houve uma justificativa. Tudo aconteceu corretamente, tanto quanto concerne a morte como o nascimento deles. O grande agricultor jamais arranca seu trigo antes de amadurecer. Guardemos em nossas mentes essa parábola que contém tão grande verdade, consolemo-nos diante da morte de todos e qualquer crente. Fiquemos satisfeitos com o fato de que não há acaso, nem acidente ou equívoco no que concerne ao falecimento de qualquer um dos filhos de Deus. Eles são a lavoura de Deus e Ele sabe perfeitamente quando estão maduros para a colheita. Explicação dos versos 30 ao 34. A parábola da semente de mostarda. A parábola da semente de mostarda é uma das que tem natureza tanto histórica como profética. Parece que sua finalidade era ilustrar a história da Igreja de Cristo na Terra, desde os dias da primeira vinda até o dia do julgamento final. A semente lançada à terra, na parábola anterior, mostrou-nos a obra da graça divina no coração humano. Essa parábola da semente de mostarda mostra-nos o progresso do cristianismo no mundo. Em primeiro lugar, aprendamos que, assim como um grão de mostarda, a Igreja de Cristo era pequena e fraca no começo. Uma semente de mostarda era uma expressão proverbial comum entre os judeus para indicar algo muito pequeno e insignificante. Nosso Senhor caracterizou-a como a menor de todas as sementes sobre a terra. Por 2 vezes nos evangelhos encontramos Nosso Senhor usando essa figura como uma comparação àqueles de fé ainda fraca. Mateus 17:20 e Lucas 17:6. Sem dúvida, a ideia soava bem familiar para a mente judaica. Por mais estranho que nos parece, aqui como em outros lugares da escrita, o Filho de Deus mostra-nos a sabedoria do uso de uma linguagem com a qual os ouvintes estejam familiarizados. Seria muito difícil encontrar outro símbolo que representasse mais fielmente a história da Igreja de Cristo do que a figura da semente de mostarda. A fraqueza e a aparente insignificância, sem dúvida, são grandes características do início da Igreja. Como cabeça e rei da Igreja veio ao mundo, ele veio como um frágil bebê nascido em uma manjedoura em Belém, destituído de riqueza, exército, cortesões ou poder. Quem foram os homens que o cabeça da igreja juntou ao seu redor e nomeou como seus apóstolos? Foram homens pobres, iletrados, pescadores, publicanos e homens de ocupações semelhantes. E segundo todas as aparências, os mais incapazes de abalar o mundo. Qual foi o último ato público do ministério terreno do grande cabeça da igreja? Ele foi crucificado como um malfeitor entre 2 ladrões, após ter sido praticamente abandonado por todos os seus discípulos, após ter sido traído por um deles e ter sido negado por outro. Qual foi a doutrina que os primeiros edificadores da Igreja de Cristo, partindo do cenáculo de Jerusalém, saíram para pregar a toda a humanidade? Foi uma doutrina que, para os judeus, servia de pedra de tropeço e para os gregos soava como loucura. Proclamava que o grande cabeça de sua religião havia sido morto em uma cruz e, despeito disso, oferecia a vida eterna para todos, por intermédio da morte dele. Em tudo isso, a mente humana nada pode perceber senão fraqueza e debilidade. Verdadeiramente, o símbolo de uma semente de mostarda representa a risco aquilo que Jesus ensinou. Aos olhos dos homens, o início da igreja foi desprezível, insignificante e destituído de poder. Em segundo lugar, aprendamos que, como a semente de mostarda, a igreja, uma vez semeada, se desenvolveria e cresceria muitíssimo. O Senhor Jesus disse: um grão de mostarda, quando semeado, cresce e se torna maior do que todo
todas as hortaliças. Essas palavras podem nos espantar. Não estamos acostumados a ver uma planta de mostarda crescer ao nosso país. Porém, aqueles que conhecem países do Oriente não se surpreendem com esse desenvolvimento. O testemunho de viajantes bem informados e experientes diz que tal crescimento é tão real como possível. Nenhuma outra figura poderia ser aplicável de forma mais apropriada ao crescimento e à propagação da Igreja de Cristo no mundo. Ela iniciou seu crescimento no dia de Pentecoste e cresceu com uma rapidez que só pode ser explicada pela intervenção de Deus. A igreja cresceu de forma admirável. Quando 3.000 almas converteram-se de uma só vez, em alguns dias mais tarde mais 5.000 outras almas. Ela cresceu maravilhosamente quando em Antioquia, em Efésio, em Filipe, em Corinto, em Roma, congregações de cristãos começaram a se unir e o cristianismo foi se estabelecendo solidamente. A igreja cresceu de forma admirável quando fielmente a desprezada Igreja de Cristo propagou-se pela maior parte da Europa, Ásia Menor e norte da África, e apesar da feroz oposição e da perseguição que sofreu, suplantou a idolatria pagã e tornou seu credo professado praticamente por todo o Império Romano. Esse crescimento deve ter parecido maravilhoso aos olhos de muitos. Entretanto, isso correspondeu somente àquilo que nosso Senhor havia predito nessa parábola. O reino de Deus é como um grão de mostarda. A Igreja de Cristo ainda não deixou de crescer. Não obstante a melancólica apostasia de alguns de seus ramos e a deplorável debilidade de outros, a Igreja continua a se expandir, se ampliando pelo mundo inteiro. Nos últimos anos, novos ramos têm florescido continuamente nas Américas, na Índia, na Austrália, na África, na China e nas ilhas do Pacífico Sul. Não há dúvida de que a igreja enfrenta muitos males. Falsas profissões de fé, corrupções proliferam, mas ainda assim, como um todo, o paganismo está esmaecendo, desgastando-se e dissolvendo-se a despeito das predições de Voltaire e de Paine, apesar dos adversários externos e das traições internas. A Igreja de Cristo vai progredindo, a planta de mostarda continua a crescer. Podemos ter certeza de que a predição feita por Jesus ainda não se exauriu. Chegará finalmente o dia em que o grande cabeça da igreja virá assumir o poder e o governo de tudo, sujeitando todos os seus adversários debaixo dos seus pés. A terra ainda se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Então Satanás será aprisionado, os pagãos serão herança de nosso Senhor, e as extremidades da terra se tornarão a sua possessão. Dessa forma, a presente parábola terá seu mais completo cumprimento. A pequena semente terá se tornado uma grande árvore que encherá toda a terra. Deixemos esse estudo com a resolução de nunca desprezarmos qualquer movimento ou instrumentalidade na Igreja de Cristo, somente porque a princípio parece pequena e débil. Lembremos-nos da manjedoura de Belém e aprendemos a ser sábio. O nome daquele que ali jazia deitado, uma criança frágil, agora é conhecido por todo o globo terrestre. A minúscula semente que foi plantada no dia do nascimento de Jesus tornou-se uma árvore gigantesca, e nós mesmos estamos nos regozijando à sua sombra. Que seja um firme princípio em nosso cristianismo, jamais desprezarmos os humildes começos. Uma criança pode ser o começo de uma escola próspera. Uma conversão pode ser o princípio de uma poderosa igreja. Uma palavra, o começo, algum abençoado empreendimento evangélico. Uma semente pode ser o começo de uma rica colheita de almas salvas. Explicação dos versos 35 ao 41. A tempestade no mar da Galileia, miraculosamente acalmada. Esses versículos descrevem uma tempestade no mar da Galileia, quando nosso Senhor e seus discípulos o estavam atravessando, bem como um milagre realizado por nosso Senhor, ao acalmar a tempestade em um único momento. Poucos dos milagres registrados nos evangelhos deixam os apóstolos tão profundamente impressionados quanto esse. 4 deles, pelo menos, eram pescadores: Pedro, André, Tiago e João. Provavelmente conheciam desde a juventude o mar da Galileia com seus temporais. Poucos eventos da jornada do nosso Senhor sobre a terra contêm instruções mais ricas do que o relato nesta passagem. Aprendemos, em primeiro lugar, que estar a serviço de Jesus não livra seus servos de enfrentar tempestades.
Encontramos aqui os 12 discípulos de Cristo na senda do dever. Eles estavam seguindo obedientemente a Jesus onde quer que ele fosse. Acompanhavam-no em seu ministério e prestavam atenção às suas palavras. Testificavam diariamente ao mundo que, sem importar o que pensassem os escribas e os fariseus, eles criam em Jesus, amavam Jesus e não se envergonhava de haver desistido de tudo por amor a ele. Porém, nós ouvemos enfrentar dificuldades, sendo jogado de um lado para o outro, por uma tempestade, correndo o risco de submergir. Frisemos bem essa lição. Se somos cristãos autênticos, não devemos esperar que tudo corra suavemente em nossa jornada para o céu. Não devemos estranhar se enfrentamos enfermidades, tempestades, privações ou desapontamentos como qualquer outra pessoa. O perdão gratuito, a absorção total, a graça divina durante o percurso neste mundo e a glória final, nosso Salvador prometeu nos dar tudo isso. Todavia, ele jamais prometeu que nunca teríamos aflições. Ele nos ama muitíssimo para nos prometer tal coisa. Mediante as aflições, ele nos ensina muitas outras lições preciosas que não poderíamos aprender de outra forma. Mediante as aflições, ele nos mostra nosso próprio vazio e a nossa fraqueza, atraindo-nos para o trono da graça, purificando nossos afetos, desprendendo-nos deste mundo, fazendo-nos ansiar pelo céu. Na manhã de ressurreição, certamente diremos: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Salmo 119, verso 71. Então agradeceremos ao Senhor por todos os temporais. Em segundo lugar, aprendemos que nosso Senhor Jesus Cristo foi real e verdadeiramente um homem. Nesses versículos, somos informados de que quando a tempestade teve início e as ondas batiam contra a embarcação, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Jesus tinha um corpo humano exatamente igual ao nosso. Um corpo que sentia fome, sede, dor, que se cansava e precisava de repouso. Não admira que seu corpo carecesse de descanso. Naquele momento, ele estivera diligentemente atarefado nos seus negócios de seu pai durante todo o dia. Ele estivera pregando a uma numerosa multidão ao ar livre. Portanto, não é estranho que, sendo já tarde, tendo terminado seu trabalho, Jesus estivesse dormindo. Destaquemos atentamente a seguinte lição. Na realidade, o Salvador, em quem devemos confiar, tanto é homem como é Deus. Ele conhece as provações humanas, pois as experimentou pessoalmente. Ele conhece as debilidades físicas dos homens, pois ele mesmo as sentiu. Jesus é perfeitamente capaz de compreender nossas necessidades, sempre que clamarmos pedindo-lhe ajuda. Neste mundo tão cheio de carência, ele é precisamente o Salvador, que homens e mulheres, com corpos cansados, cabeças doloridas, em um mundo cansativo, necessita para o seu conforto a cada manhã e a cada noite. Por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas? Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Em terceiro lugar, aprendemos que nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, tem poder ilimitado. Nesses versículos, vemos Jesus fazer algo claramente impossível. Ele deu ordem ao vento, a qual obedeceu a ele. Deu ordem ao mar, ao qual se submeteu ao seu comando. Jesus, com poucas palavras, transformou em calmaria uma furiosa tempestade. Acalma-te, emudece. Essas foram as palavras proferidas por aquele que, no princípio, criou todas as coisas. Os elementos reconhecem a voz de seu Senhor, e como servos obedientes, aquietaram-se prontamente. Guardemos também essa lição em nossas mentes. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, nada é impossível. Nenhum sentimento tempestuoso é tão forte que Jesus não possa domar. Nenhum temperamento é tão rude e violento que o Senhor Jesus não seja capaz de transformar. Nenhuma consciência humana é tão inquieta que ele não ou lhe dirige a palavra, não possa acalmar. Ninguém precisa desesperar jamais, basta desistir de seu orgulho, vindo a Cristo como um humilde pecador. Cristo pode operar milagres no coração dessa pessoa. Ninguém precisa desesperar-se, temendo não chegar ao fim da jornada, uma vez que te entrega sua alma aos cuidados de Cristo. Ele haverá de conduzi-la a salvo em meio a qualquer perigo. Haverá de torná-lo um vencedor diante de qualquer adversário. O que pensar se nossos parentes se voltassem contra nós? Se nossos vizinhos se puserem a rir e zombar? Se nossa situação não nos for favorável? Ou se nossas tentações forem grandes? Tudo isso nada será se Cristo estiver ao nosso lado e se nós estivermos com Ele no mesmo barco. Maior é aquele
que é por nós do que todos os que são contra nós. Finalmente, nessa passagem aprendemos que nosso Senhor Jesus Cristo é incrivelmente paciente e misericordioso ao lidar com o seu próprio povo. Nessa ocasião, vemos que os discípulos de Jesus demonstraram grande debilidade em sua fé, dando lugar a temores absurdos, esquecendo-se dos milagres efetuados por seu mestre e dos cuidados de Cristo por eles em dias passados. Em nada pensavam senão no perigo pelo qual estava passando. Assim despertaram apressadamente nosso Senhor clamando: Mestre, não te importa que perecemos? Podemos observar nosso Senhor tratando com eles da maneira mais terna e gentil. Jesus não os repreendeu severamente, não ameaçou rejeitá-los diante da incredulidade deles. Tão somente dirigiu-lhe uma pergunta comovente: Por que estás assim tímidos? Como é? Não tendes fé? Atentemos para essa lição. O Senhor Jesus é dotado de imensa compaixão e de eterna misericórdia. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Jesus não trata os crentes em consonância com os pecados deles, nem lhe recompensa de acordo com as suas iniquidades. Jesus vê as fraquezas deles. Ele está ciente de suas deficiências. Ele conhece todos os defeitos da fé, da esperança, do amor, da coragem deles. E apesar de tudo, jamais os rejeitará. Ele os sustenta continuamente. Ele os ama para sempre. Quando cai, ele os ergue. Ele os restaura de seus erros, sua paciência. A semelhança de seu amor excede todo o entendimento. Quando Jesus percebe um coração sincero, sua glória cobre muitas falhas. Deixemos esses versículos com a consoladora lembrança de que Jesus nunca muda. Seu coração ainda é o mesmo que ele tinha quando atravessou o mar da Galileia e acalmou a tempestade. Exaltado nos céus, à mão direita de Deus Pai, Jesus continua simpatizando conosco e continua a ser o Todo-Poderoso. Continua mostrando-se paciente e misericordioso para com seu povo. Mostremos-nos também mais caridoso e paciente em relação aos nossos irmãos na fé. Eles talvez errem em muitas coisas, mas se Jesus os recebeu e pode lidar com eles, certamente nós devemos fazer o mesmo. Tenhamos a mais radiosa esperança quanto a nós mesmos. Talvez sejamos extremamente frágeis e inevitáveis, mas se pudermos realmente dizer que temos vindo a Jesus Cristo e temos crido nele, então poderemos encontrar conforto. A pergunta que demanda a resposta de nossa consciência não é: somos como os anjos? Somos tão perfeitos quanto seremos no céu? A pergunta é: fomos realmente sinceros quando nos aproximamos de Jesus Cristo? Já nos arrependemos e cremos verdadeiramente.